Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast da DBA-OCN. Eu sou o Carlos, seguindo nossa série de podcasts voltado ao workshop de administração de banco de dados Oracle. Para você que quer compreender o Oracle e todos os elementos ali envolvidos na parte de administração. E hoje vamos falar sobre ferramentas de monitoramento e gerenciamento no Oracle Database. E para esse bate-papo, eu vou chamar o Oswaldo. Fala, Oswaldo. Boa tarde. Tudo bom? Fala aí, Carlos. Boa tarde. Tudo bem? E você? Tudo jóia. Vamos lá para mais um podcast? Vamos lá falar um pouquinho dessas ferramentas aí, que também é outro tópico importante, né? Também cai na prova 082 e facilitam também a vida aí do DBA, o pessoal que administra o banco de dados. Com certeza, né? E o Oracle, né, disponibiliza aí algumas formas de você acessar o banco, monitorar, interagir com ele. E nesse podcast vamos falar sobre exatamente isso, sobre ferramentas de monitoramento e gerenciamento. Esse assunto faz parte ali do workshop de administração. E, Oswaldo, é importante, né, estar familiarizado com esse tipo de ferramenta que ajudam, né, na parte de administração, desde tarefas básicas até as avançadas dentro do banco de dados Oracle. Quais são essas ferramentas de acesso e monitoramento que podemos utilizar no Oracle Database? As principais que nós utilizamos, né? A primeira que já o nosso cargo-chefe aí é o SQL Plus, a nossa telinha preta, né? Então, nós temos o SQL Plus, temos também a versão gráfica aí de ajuda, de acesso ao SQL Developer, né, que eu posso estar executando também de uma maneira com uma interface gráfica um pouco melhor aí. A gente vai falar um pouco mais para frente, inclusive. Temos a parte da DBSA, que é o assistente de configuração. Temos também o NetCA, o Net Manager, o Enterprise Manager Express, o Enterprise Manager Cloud Control. Então, são algumas das principais ferramentas aí que nós podemos estar citando e vamos falar um pouquinho mais sobre elas aí nesse podcast. Muito bom. Você comentou aí sobre o SQL Plus e o SQL Developer. Vamos começar com ele, vamos dar para o pessoal ali informar para eles para que elas servem? Vamos lá. Então, assim, o SQL Plus é aquela nossa tela preta, né? Eu não posso generalizar na tela preta, porque o pessoal que utiliza outros sistemas operacionais, às vezes essa tela é branca. Sim. Por exemplo, você vai utilizar, às vezes, o Mac, depende da configuração que você fizer, no Windows também. Então, parece que você está utilizando um Notepad com comandos. Mas é assim, o SQL Plus é o principal quando você acessa o banco, quando você vai subir uma instância também, vai dar o seu startup, você executa a partir do SQL Plus, né? Então, eu consigo aí fazer os comandos de inicialização nele, os comandos de shutdown também. É a principal ferramenta que é utilizada para o gerenciamento, para monitoramento também, para nós criarmos objetos, criarmos, por exemplo, tabelas, criarmos usuários, para nós fazermos pesquisas em views, fazer operações DML também, além das DDLs, que são as de criação, nós temos também parte do update, insert, que são operações DML, e nós podemos utilizar SQL Plus para isso, tá? Eu posso fazer as consultas dentro das save spaces, dentro das views de performance dinâmica, views do dicionário de dados. Posso executar até comandos do sistema operacional dentro do SQL Plus. Se eu estiver utilizando um Linux, por exemplo, eu coloco lá um ponto de exclamação antes do comando e eu vou conseguir ter o resultado como se eu estivesse executando lá no prompt de comando do Windows ou do Linux, né? E ele pode ser executado no próprio servidor do banco de dados ou até em uma máquina cliente, uma VM aí, por exemplo, cliente. Então, o SQL Plus eu consigo trabalhar de várias formas, né? Inclusive, é assim, né, Carlos? No nosso dia a dia, a hora que você levanta lá uma conexão com o banco, a primeira coisa que a gente faz é entrar no SQL Plus, certo? Exatamente. É a primeira coisa que a gente utiliza, né, o SQL Plus, né? Eu acho que é até o mais utilizado, né? Até porque a gente sabe que, dependendo do ambiente, não dá para acessar todas as ferramentas, mas essa tem que estar sempre disponível, né? Essa sim, sempre vai ter que estar disponível mesmo. E aí você citou uma segunda ferramenta, que é o SQL Developer, tá? Então ela já é uma interface gráfica que você, para ter a conexão, você vai fazer a configuração da conexão com o serviço, pode ser o seu banco de dados, pode ser um PDB, por exemplo, pensando numa arquitetura multitenant. Nós podemos utilizar também o SQL Developer para conectar no banco de dados autônomos database, lá na nuvem da OCI.
Podemos também conectar num banco que está rodando numa VM lá na OCI também. Tá? Eu também consigo fazer operações DDL, DML, né? Só que assim, alguns servidores, algumas interfaces, elas não têm a parte gráfica habilitada. Por isso que não conseguimos utilizar o SQL Developer em tudo. Então, muitas vezes a gente utiliza o SQL Plus. Existe essa restrição, né? Algumas pesquisas, algumas consultas mais específicas, o SQL Plus, o SQL Developer, desculpa, ele vai ser muito melhor o resultado. Porque como é uma interface gráfica, às vezes você vai fazer uma consulta que tem várias colunas, você não precisa ficar formatando a saída, igual no SQL Plus. Você vai estar o resultado todo formatado. Então, assim, é uma ferramenta, digamos, mais agradável de se utilizar, né? Uhum. Ele tem também alguns pequenos, como é que eu posso falar? Subferramentas dentro dele. Tem lá, por exemplo, o Data Modeler para você fazer modelagem de banco de dados, né? E uma das diferenças, por exemplo, do SQL Developer para o SQL Plus, se eu dou lá, por exemplo, um insert, tá, de um registro lá no SQL Plus, e eu saio, dou um exit lá. Quando eu saio normalmente do SQL Plus, ele já tem um commit embutido. Então, ele já vai fazer o quê? Ele vai pegar aquela minha transação, já vai confirmar e vai finalizar a transação. Já no SQL Developer, se eu fizer a mesma operação DML, na hora que eu sair, ele vai me aparecer uma mensagem. Se eu quero manter essas alterações, ou se eu quero salvar, se eu quero reverter, se eu quero descartar. Então, já é uma diferença básica aí entre o SQL Plus e o SQL Developer. Então, quando eu saio do SQL Plus, eu já tenho um commit embutido. E já no SQL Developer, ele pergunta se você quer manter aquelas alterações ou não. Então, assim, são ferramentas distintas, que elas trabalham com várias características parecidas, né? Vai depender do caso também de você utilizar uma ou utilizar outra. Mas é bem interessante aí saber que elas existem. Ah, sim, uma com interface muito mais amigável, né? E a outra muito mais linha de comando ali, onde você precisa ter maior domínio, né? Para poder, de fato, acessar as tabelas, navegar por dentro do banco, fazer parte de gerenciamento, né? E no SQL Developer você ainda consegue fazer, às vezes, isso de modo visual, né? Sim, exatamente isso. A interface gráfica aí do SQL Developer é um pouco mais amigável, né? Tanto é que vocês têm alguns gerenciamentos, alguns pequenos monitoramentos que você consegue ver até com gráficos, né? Parecendo que você está acessando um gráfico no Excel. Então, ela é bem mais agradável mesmo. Mas não podemos esquecer que o principal é o SQL Plus mesmo, nossa telinha preta. Eu prefiro chamar nossa telinha preta. Muito bom. E dando sequência, Oswaldo, ali temos o Oracle Enterprise Manager e o Enterprise Manager Cloud Control, né? Os nomes são bem similares ali. Vamos falar também um pouco deles? Sim, nós temos o Enterprise Manager Express. Ele é uma interface baseada num ambiente web. Então, você acessa a partir do navegador. Então, você acessa a partir do endereço lá, https, o IP, ou de repente o nome do host. Né? Aí você vai colocar a porta também. E ao final você vai colocar /EM, que é o Enterprise Manager. Ele vai abrir uma tela para você se autenticar. E o Enterprise Manager, ele é um pouquinho mais simples, né? Ele é como é que eu posso falar? É uma ferramenta mais light. O Express, né? Esse, o Express, que é o padrãozinho aí. Então, você consegue fazer mais a parte de monitoramento do banco de dados. Você consegue identificar as sessões ativas, a utilização do CPU, né? A utilização, por exemplo, da SGA, da PGA, da parte de memória. O monitoramento também dos PDBs, você consegue identificar quais são os PDBs que existem se for uma arquitetura multitenant. Então, é mais para a parte de monitoramento mesmo. Aí, pensando numa versão um pouco mais ampliada, um pouco mais avançada, nós temos o Enterprise Manager Cloud Control. Aí sim, ele já é uma ferramenta muito mais completa, tá, do que o Express. Aí você tem um servidor dedicado para monitorar um ou vários bancos de dados. Né? Então, é uma ferramenta bem completa realmente. Ele faz o monitoramento e também o gerenciamento do banco. Então, você pode, por exemplo, lá no SQL Plus, você pode fazer algumas consultas para verificar uma table space, qual que é o tamanho máximo dela, o quanto ela está utilizando,
qual percentual e várias outras informações. Lá no Enterprise Manager Cloud Control, você, além de fazer esse monitoramento, você pode configurar alertas. Então, você pode configurar um alerta. Minha TableSpace, a hora que chegar em 80% de utilização, por exemplo, ele vai me enviar um e-mail lá. Então, você configura, ele pega e envia um e-mail dizendo, TableSpace tal, ambiente tal, já chegou na capacidade máxima lá que está no alerta. Então, você consegue fazer vários tipos de ações. Você pode controlar também a distribuição de recursos através das sessões, né, a partir do Enterprise Manager Cloud Control. Você pode criar também, gerenciar objetos do banco de dados. Você pode executar até tarefas de manutenção, como backup, recover físico, né? E ele tem features de segurança para proteger os dados e também quem pode acessá-los. Então, o Enterprise Manager Cloud Control, ele é muito mais completo, tá? Oswaldo, como é que funciona então? O Enterprise Manager Cloud Control, ele é gratuito? Ele é assim, ele é oferecido em várias versões como a versão básica. Depende das funcionalidades mais avançadas, por exemplo, Performance Manager, Diagnostic Pack, Tuning Pack, aí vai depender do licenciamento adicional que você vai ter que adquirir para utilizar esses tipos de tarefas, tá? Mas é uma ferramenta aí que ajuda muito o DBA, tá? Então, até para você não ficar fazendo aquele monitoramento constante, ela cria os seus alertas tal, e vai te avisando. Até assim... desculpa, mas se você quiser complementar alguma coisa... Ela é bem completa, né? Porque ela vai longe, né? Daria para falar dessa ferramenta aí, das características, né, que ela oferece aí durante horas, né? Porque Sim. Tem monitoramento e gerenciamento para praticamente tudo, né? Até coisas que a gente nem imagina, né? Sim. Você falou bem, nós poderíamos estar falando aqui, ficar aqui umas 2 horas falando sobre o Enterprise Manager Cloud Control, né? Então, assim, ela é bem completa mesmo. Se a gente der uma resumida, o Enterprise Manager Cloud Control ele vai depender das funcionalidades que você quer utilizar e do tipo de licenciamento Oracle que você possui. Tá? Então, assim, é sempre importante verificar as condições específicas, né, do seu contrato de licenciamento, né, para garantir que ela está dentro da conformidade das operações que você vai querer executar. Muito bom. E falando, fora essas ferramentas de acesso e monitoramento ali, a gente pode citar também outras ferramentas, né, interessantes que podem apoiar no dia a dia, como o DBCA, o NetCA, NetMGR. E vamos falar um pouco para que elas servem, Oswaldo? Então, vou falar um pouquinho aí do primeiro que você citou, que foi o DBCA, né, que é o nosso Database Configuration Assistant. Então, quando nós vamos, por exemplo, instalar o banco a primeira vez, nós podemos utilizar essa interface gráfica. Então, eu coloco lá o Run Installer e ele vai abrir para mim o DBCA. O que eu vou conseguir fazer lá dentro? Eu vou conseguir criar um database, eu vou conseguir configurar algumas informações específicas de um database que já está criado. Eu vou conseguir excluir também, em vez de eu ficar utilizando linha de comando lá no SQL Plus, eu posso utilizar a ferramenta gráfica também para excluir um database. Posso gerenciar os templates desses databases. E pensando numa arquitetura multitenant, eu posso também gerenciar os PDBs, os Pluggable Databases. Então, eu posso, por exemplo, abrir lá o meu banco de dados atual, criar novos PDBs, né, pelo DBCA, e posso também excluir, posso também fazer um unplug, ou seja, retirar esse PDB do container, né? Então, assim, o DBCA, ele tem todas essas operações aí que facilitam, tá? Então, eu posso, por exemplo, na instalação do banco, a partir do DBCA, eu consigo definir a senha do SYS e do System, né? Eu posso definir a home do Oracle, eu posso já configurar para ele já instalar esquemas de exemplo, o HR, por exemplo. Então, eu posso trabalhar com as definições gerais do banco aí na hora da criação. Tá? Então, assim, o DBCA, ele ajuda bastante, porém, é aquele caso. Na hora que você for fazer uma instalação do zero, precisa fazer a exportação da parte gráfica, porque muitas vezes você não vai conseguir executar o DBCA, devido à parte gráfica aí do servidor que você vai estar utilizando. Isso, então é bem
Sempre bem útil, né? Saber criar via linha de comando, né? Independente ali de interface gráfica ou não, né? Porque se tiver, melhor, né? Mas se não tiver, você sabe como criar, né? Não fica dependendo só daquilo, né? Sim, o importante é sempre saber as duas maneiras, né? Então, quando você cria, por exemplo, um PDB, você tem que saber criar via linha de comando lá do SQL Plus ou via interface gráfica também do DBSA. Você pode fazer de uma maneira ou de outra. Então, é importante saber que existem essas ferramentas. Aí você pegou e citou uma outra ferramenta também, que é o NetCA, que é o nosso Oracle Net Configuration Assistant, né? Ele trabalha com toda a parte de rede lá do Oracle, né, a parte de comunicação. Então, ele consegue fazer todas essas configurações. Eu posso fazer configuração do Listener, por exemplo. Lembrando um pouquinho lá da parte do podcast do Oracle Net, eu posso fazer as configurações dos name methods, né, eu posso fazer configuração no serviço local. Então, se eu criar um PDB, por exemplo, eu preciso inserir um novo serviço lá no meu tnsnames.ora. Aí eu posso utilizar o NetCA para isso. Posso fazer essa criação pelo NetCA, tá? Então, é assim, é uma ferramenta que ela ajuda nessa parte da configuração aí do Oracle Net. Né? E dando sequência, eu tenho uma ferramenta parecida, que é o Net Manager, né, que é o nosso NetMGR, e lá dentro eu consigo fazer configurações também do Oracle Net. Aí eu posso mexer com os arquivos sql.ora, com listener.ora, com tnsnames.ora, né, eu posso fazer alterações ou adicionar novas entradas nesses arquivos, posso gerenciar as conexões de cliente e servidores também, né? Ele vai permitir eu gerenciar aí praticamente todas as configurações dessa rede Oracle. Lembrando, quando a gente fala rede Oracle, é que nós estamos falando do Oracle Net Services. Então, ele tem uma camada de rede para fazer essa comunicação cliente e servidor. Tá? Então, por isso que a gente chama de rede Oracle também. Né? E podemos também pensar que é o seguinte, é uma ferramenta gráfica, ela facilita muito a utilização no dia a dia, mas é importante saber isso também na parte manual. Eu, por exemplo, quando eu vou criar um serviço novo de um PDB, por exemplo, no tnsnames.ora, eu prefiro entrar no arquivo, dar um VI lá no tnsnames.ora e fazer essa edição lá dentro do que utilizar, por exemplo, o Net Manager ou o NetCA. Tá? Então, eu gosto de utilizar esse tipo. Mal acostumado, né? Porque os arquivos ficam em locais diferentes, você acaba só também utilizando a interface gráfica, às vezes você acaba não lembrando de fato onde ele deveria estar, né? Aí você pega um cenário onde você não tem a interface gráfica, né? É só, e agora? Onde é que está esse arquivo, né? Sim, exatamente. Aí depois você começa a ter pequenas dificuldades, porque você se acostumou só com a parte gráfica. Então, assim, as ferramentas gráficas do Oracle, elas ajudam, elas estão aí para ajudar. As utilizações vão depender do ambiente ou da ocasião que você vai querer utilizá-las. Mas é importante saber os dois métodos. E principalmente o pessoal que está começando a estudar para virar um DBA, começando a estudar a Oracle Database, eu indico, sim, ver como funcionam essas ferramentas, mas eu indico trabalhar com a parte aí da nossa telinha preta, né, na parte do prompt de comando, porque é necessário você aprender os caminhos, onde é que estão os tnsnames.ora, por exemplo, pensando em outros arquivos, onde é que estão os control files, os redolog files, os SP files, os arquivos de inicialização e assim por diante. Mas existem todas essas ferramentas que ajudam sim. Esse ponto que você tocou aí, principalmente quando você está aprendendo, né? O ideal é exatamente que você pratique bastante, né? E não fique dependendo da telinha ali para resolver, fazer as coisas, né? Que você saiba exatamente onde estão os arquivos nos locais certos, né? E faça as alterações ali exatamente para criar o costume, né? E não causar dependência, né? Mas é isso daí. É isso aí, é assim, não vou até puxar muito o assunto, mas existe mais uma ferramenta, aí já entra meio que para a parte, digamos aí, avançada, 083, por exemplo, que é o DBOA, que é o Database Upgrade Assistant, que é para fazer atualizações do banco de dados, né, mas aí é um assunto um pouco mais avançado aí para um outro podcast, aí para um outro objetivo. Verdade. Bom, beleza, Oswaldo. E, pessoal, isso aí é somente uma introdução que a gente está falando, né? Porque não daria para tratar de tudo.
E se vocês têm interesse ali, de fato, em aprofundar o conhecimento, agora em agosto, na próxima semana, lá do dia 26 ao dia 29, das 18 às 22 horas, iremos ali fazer uma imersão de administração de banco de dados Oracle, com os principais temas ali da prova da OCP, né? A primeira prova, que é a 082. E a gente não vai ficar só falando, né? Porque só falar também não é tão legal. A gente vai mostrar, de fato, ali como essas coisas são utilizá-las, onde encontrá-las, aplicação no dia a dia. E, de fato, ali você vai entender ali como gerenciar, né, o banco de dados, mostrando cenários do dia a dia. E se você tem interesse em participar, digita aí embaixo "eu quero" nos comentários, que nosso time entra em contato com vocês para passar mais informações. E, Oswaldo, quer complementar com algo a mais, referente a essa parte de ferramentas, de monitoramento e gerenciamento? É mais um tópico que cai na prova 082. Na minha prova, inclusive, teve uma questão que falou sobre algumas funcionalidades e citava algumas ferramentas, e numa delas aparecia lá o Enterprise Manager Cloud Control. Então, é um assunto pertinente à prova também. Exatamente, na minha prova também caiu, então se cai, é importante, né? A gente tem que saber. Saber que elas existem. Exatamente, pelo menos saber que elas existem, né? E, Sim. pessoal, não deixa de fato de participar da nossa imersão, ela pode resolver ali o seu jogo, te ajudar, e muita mão na prática, muita prática e mão na massa, né? Melhor dizendo. Exatamente, porque não adianta só falar, tem que fazer, né? De fato, ali o aprendizado acontece quando você põe a mão na massa, né? E faz as coisas acontecerem. E esse podcast aqui também vai estar disponível nas plataformas de áudio como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, e assine a DBOCM por lá e nos acompanhe também nas redes sociais. E, Oswaldo, obrigado aí pela participação e colaboração de sempre. Um abraço e nos vemos aí no próximo podcast. Valeu, Carlos. Obrigado. Boa tarde para todos aí. A gente se vê no próximo. Um abraço. Até mais.